Começando. Boa noite, pessoal. Já começamos a gravar. Bem-vindo a todos que já estão aqui. Já está aqui a Ana Tereza, o Richelle. Acho que já podemos começar, já segue um pouquinho. Então tá, gente, eu chamei vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês para a gente conversar um pouco sobre a questão quilombola em meio ao coronavírus, né, o Covid-19. Então, vocês fiquem à vontade para falar. Teve 3 questões que a gente combinou, que eu estava vendo com vocês, que seriam essenciais a gente conversar. São 3 perguntas que a gente colocou. Primeiramente, o que são os quilombos, o papel deles hoje no Brasil, e também os conflitos, os problemas, as conquistas e a questão do coronavírus. Então, fiquem à vontade, pode se apresentar. Pode começar, Ana Tereza, primeiras damas. Então, boa noite, gente. Eu sou a Ana Tereza, eu sou quilombola de um quilombo no Pará. O nome do meu quilombo é o Marizal, e ele é ruralizado e ele pertence ao município de Baião. Mas atualmente eu estou emprestada aqui para o Tocantins, estou adotada pelo Tocantins e cursando enfermagem na UFT. Eu sou diretora de políticas quilombolas do DAPIA, o Diretório Acadêmico de Palmas, Isabel Auler. Eu também sou coordenadora de ações estudantis do GTIC, o Grupo de Trabalho Indígena e Quilombola. Também pertenço ao Centro Acadêmico de Enfermagem, também desenvolvo alguns outros projetos dentro da UFT. Então, o Richelle se apresenta primeiro, ou eu já posso dar uma introdução? Pode se apresentar, Richelle, também. Liga o seu áudio, está desligado. Desliguei sem querer. Tá. Primeiramente, meu nome é Richelle, né? Eu sou da Universidade Federal Tocantins, eu curso o curso da Engenharia Civil, né, no 10º período. Sou presidente do grupo de trabalho de quilombola junto com o meu irmão Isaac Ati, que é indígena, né, que é diretor-geral junto comigo, e o Márcio, gerente. E também eu sou quilombola do quilombo Barra de Aroeira, localizado no município de Santa Teresa, né, que fica a 15 quilômetros da cidade. E é isso. Pode começar, Ana Tereza. As questões estão jogadas aí, fiquem à vontade para vocês falarem. Aí, qualquer coisa, a gente vai comentando. Então, eu vou iniciar pela pergunta, né, o que é um quilombo? Então, no contexto histórico, né, da formação do Brasil, a gente teve o infeliz processo, né, de escravização de africanos no Brasil, onde eles foram trazidos ao Brasil com esse único intuito, né, de ser escravizados nas diversas atividades. E durante esse processo, o africano escravizado, ele fugia para dentro da mata, né, para se esconder, e dentro dessa mata muito extensa, ele acabou gerando localidades, vilas que eram chamadas de quilombos, né, que onde continha os escravos refugiados. Então, era um processo, assim, de liberdade, era um processo doloroso e difícil chegar até o quilombo, e isso não garantia, né, que você ia estar livre, ou que você chegaria com vida lá, né. Foi um processo realmente bem feliz que o Brasil construiu, e a gente teve o 13 de maio agora, ultimamente, né, que acabou lembrando um pouco disso, que foi o aniversário de libertação dos escravos, né, onde a gente tem como atriz principal, que foi pintada, né, como a bondosa que teve dó dessa gente e os libertou, né, que é a princesa Isabel, mas que a história não tem exatamente nada a ver com bondade, com a realeza desta princesa, né. Quem realmente teve que lutar para conseguir isso foi a gente, e o Brasil acabou fazendo isso não porque ele sentiu pena de ninguém, mas por uma pressão externa, né. Então, quanto à situação dos quilombos atualmente no Brasil, né,
O quilombo atualmente no Brasil, ele é uma vila, é uma comunidade, a gente tem também os quilombos mais urbanos, que ele é oriundo exatamente desse processo, né? É onde no passado foram alocados essas pessoas refugiadas da escravidão. E o quilombo, ele consiste, né, em ter descendentes de africanos. O quilombo atualmente no Brasil é exatamente isso, a gente tem maioria os quilombos rurais, né? E exatamente essa é a característica atual do quilombo, que ele tem descendentes de africanos, não de escravos, né? Tem descendentes de africanos no quilombo. E assim, o quilombo, sem pandemia, ele já enfrenta muitos problemas, né? O quilombo, ele enfrenta o problema de terra, né? O Brasil, ele é uma infinita luta por terra, e a gente tem que assim como o povo indígena, o povo quilombola, ele também tem essa luta, né, de gente querendo invadir o território, gente que não respeita o território, e por exemplo, de acordo com a CONAC, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a gente tem aproximadamente 6 mil quilombos no Brasil. Mas nem todos esses quilombos, aproximadamente metade desses quilombos, é reconhecido, de fato, pela Fundação Palmares, que é o órgão governamental responsável por institucionalizar esses quilombos, né? Então, tipo assim, tem muita essa briga, muita gente querendo desmatar as terras do quilombo, e é como se isso não fosse suficiente, né? Toda essa briga que tem para preservar o quilombo, a gente ainda tem agora, né, a situação dos quilombolas com a pandemia. Geralmente, os quilombos não têm estruturas de saneamento básico ou estruturas de mantimento próprio, sabe? Então, o quilombo, ele tem muita dificuldade exatamente com essa questão de higiene, tem água encanada, por exemplo, ou tratada, ou tratamento de esgoto. Então, tipo assim, o quilombola, ele já enfrenta barreiras, né? E agora, ainda mais com a pandemia, essa situação tem se agravado. Essas populações, né? Ela pode entrar no quesito de populações vulneráveis exatamente por isso. Por exemplo, o quilombo, como exemplo, o meu quilombo, né? Ele é rural, então, tipo assim, ele não tem como se, por exemplo, nessa questão do isolamento, né? No Pará, a situação está, assim, um pouco complicada, então o lockdown tem sido aderido. Não tem como haver, por exemplo, um lockdown no quilombo, um fechamento total do quilombo, porque ele depende de um município ao qual ele pertence, né? Inclusive, os casos de Covid-19 nesse município de Baião estão um pouco preocupantes. Mas não tem como ter esse isolamento, porque o quilombo depende, né? Tipo assim, tem que fazer compras, tem que comprar um arroz, tem que comprar um medicamento, tem que se deslocar até o município, sabe? Então, isso acaba trazendo a possibilidade, né, de contagiar o quilombo. E por o quilombo ser uma comunidade pequena, geralmente, né, as pessoas estarem muito próximas umas das outras e tal, essa questão de distanciamento social fica um pouco mais complicada, né, as pessoas têm que se deslocar da sua casa para, por exemplo, pegar água, então fica um pouco mais complicado, né, no quilombo, ainda mais agora, com esse governo que traz essa ideia de necropolítica, como eu tinha visto em uma outra live aqui, que é exatamente essa política de morte, né, que não dá o apoio necessário a essas populações. Assim, Ana Teresa, pelo que você está falando, o coronavírus atualmente é apenas mais um problema que o quilombo vem enfrentando, mas que há outras resistências, há muito tempo que ele já vem resistindo a muitos outros ataques, a muitos outros enfrentamentos, né? Sim. Então, eu queria falar, Richelle, você disse que é presidente do GTQ aqui, né, com o Isaac, junto com o Márcio, o Azassa. Qual o papel do GTQ dentro da UFT aqui no Campus Palma? Você pode me explicar um pouco aqui para o pessoal o que é o GTQ, como é que vocês agem na universidade, né, o papel de recepção e tudo mais? Liga teu microfone que ele está desligado.
O papel do GTI, que é Grupo de Trabalho Indígena Quilombola de Palmas, eu queria primeiramente dizer para vocês que antes só tinha o GTI, né? Ele já é fundado há muito tempo, né? Aí quando houve a necessidade de ter alguma coisa voltada para os quilombolas, né? Aí a gente sempre frequentava o espaço dos indígenas, né? Eu ficava assim um pouco assim, tipo invadindo, né, o espaço dos outros. Aí eu pensando com alguns meninos, né? Pô, a gente devia juntar, né? Porque a gente é só um povo, né? As nossas lutas aqui dentro da universidade são as mesmas lutas. Então a gente devia unir nossas forças e fazer um grupo só. Aí foi aonde surgiu o grupo de trabalho indígena quilombolas, né? A gente fez uma assembleia junto com alguns meninos indígenas que estavam naquele dia. A gente fez uma assembleia geral, né? Convocou o pessoal pelo WhatsApp, né? E todo mundo estava no grupo. A Ana Teresa estava presente. E a gente dividiu, né? Primeiro teve, né, uma votação. Se os indígenas eles queriam realmente ter a votação, eles falaram por eles tudo bem, né? Então foi aí que se deu, né, a criação do nosso GTI de Palmas. E em relação à questão do que o GTI que representa os alunos do Campo de Palmas, representa na questão do acolhimento, né, desses alunos indígenas quilombolas quando chegam na universidade, né? Porque assim, quando os alunos chegam, né, assim, eu falo mais dos indígenas porque eles têm um relacionamento dentro da aldeia e os quilombolas dentro da comunidade, que é assim, um relacionamento de união. Aí chega na universidade, vê aquelas pessoas totalmente diferentes, comportamentos diferentes, né? Aí cada um tem a sua questão da sua cultura, né, do seu modo de vivência. Aí chega totalmente sem ter alguém para orientar na questão das bolsas. Quando as pessoas já chegam na universidade, esses indígenas, quilombolas, chegam perguntando a questão das bolsas. Não é porque está interessado na bolsa. É porque quando você chega na universidade, como a maioria são invulneráveis, né, chega só com a mala, né, chega só na universidade e fala, não, olha, eu vim aqui, eu tô na casa de fulano, eu preciso de uma bolsa, né, aí a gente vai pensar logo na bolsa emergencial, leva esses estudantes de quilombolas, eu, Isaac, ou quando é só eu, ou quando é só o Isaac, a gente leva na Proeste, né, a nossa pró-reitoria estudantil, aí vê com as assistentes sociais, com o nosso pró-reitor, se tem como conseguir uma bolsa temporária, o auxílio emergencial para esse pessoal, né, até enquanto sai os próximos editais. E também na questão das monitorias, né, também da questão dos nossos eventos, que a gente sempre tem que se reunir culturalmente dentro da universidade, né, a gente existe, né, então a gente tem que se reunir para falar um pouco de nós, né, tanto nos eventos sobre os indígenas, sobre os quilombolas, sobre o Dia da Consciência Negra, né, a gente sempre se reúne, a gente planeja junto com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na pessoa da professora Maria Santana e a professora Solange. Então, o nosso papel enquanto coordenador, né, e cada um no seu cargo, é exatamente administrar, né, e não deixar com que esses estudantes, eles ficam largados, marginalizados dentro da universidade, né, para não ocorrer a evasão dos estudos, né, que tem uns que têm vergonha, não nos procura, ou até às vezes não conhece, né, quem os representa dentro da universidade, tem um espaço de vivência, de estudo, como a gente tem, que é um espaço para descansar, a gente tem um espaço com laboratório, se não me engano, com 9 computadores, né? Então, o nosso papel dentro da universidade é esse, né? É acolher esses estudantes. Aqui é muito bacana, eu conheci o GTI aqui através de vocês também, e eu vi como é que foi importante para os alunos. Eu acho que na hora que, quando eu vim no meu primeiro período, né, eu não sabia que tinham alunos quilombolas. Os indígenas tinham mais porque eu tinha contato mais. Os quilombolas eu vejo uma certa timidez às vezes, né, mas parece que é próprio, né, de vocês, essa timidez. E depois, já no segundo semestre, no terceiro, já depois daquela movimentação toda que o movimento do GTIQ fez no campus, eu vi as pessoas cada vez mais à vontade de falar que era quilombola, né, de se unir. Lá no grupo, lá no curso de Direito, tem a Ana Luísa também, que está na defensoria já. Então, eu vejo que o GTIQ realmente tem esse papel e as pessoas se sentem muito à vontade. Sempre vou lá, acho um espaço, assim, muito plural, as pessoas muito afetuosas. Por isso que a Ana Teresa falou disso, como é difícil a questão do isolamento, porque vocês são naturalmente muito afetuosos com as pessoas, né? Vocês são abertos, receptivos. Olha, o Mauri, o Cici, como é que tá? O Cici tá na Ilha do Bananal, tá aqui dando um oi.
Então, gente, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre a defesa das cotas dentro da universidade, né? A gente tem visto, né, nesse período, o coronavírus como um problema de uma amplitude muito grande em relação a mortes, né, em relação a uma segregação, né, o pessoal fala, a gente já viu na outra live, e ele é um vírus democrático, ele pega todo mundo de qualquer jeito, mas a gente sabe que certas classes não é assim, né? Está num certo poder aquisitivo, uma classe e numa certa raça, fica muito mais bem protegido. Como é que é para vocês enfrentar os outros vírus, como, por exemplo, a discriminação racial, o racismo dentro da universidade? Pode falar você, Richelle ou Ana Tereza, qual dos dois estiver. Você começa ou Tereza? Eu começo. Eu posso começar. Então, tipo assim, a gente já essa dificuldade dentro do quilombo, dentro da comunidade, quando a gente sai de lá, a gente já sai assim, sabe, diminuído, a gente já sai assim, acuado, né, com medo do que a gente vai encontrar lá na frente. Dentro da universidade também, a universidade, como tu disse, é um espaço muito plural, então a gente encontra todo tipo de pensamento dentro da universidade, né? Inclusive pensamentos maldosos, pensamentos preconceituosos, e é uma coisa a mais, uma dificuldade a mais que a gente tem que aprender a lidar ali dentro, sabe? É uma coisa que infelizmente acaba levando também à evasão do estudante de comunidade tradicional. Mas, assim, a gente tem mecanismos dentro da universidade para tentar diminuir esses acontecimentos, né? Tipo, o GTIQ, como um espaço de acolhimento, ele também trabalha nessa questão, sabe? As calouradas, por exemplo, indígena e quilombola que a gente desenvolve, é um espaço de acolhimento para aquele estudante se sentir, assim, próximo, para ele ter coragem de denunciar algo que ele tenha sofrido, sabe? Eu acredito que a gente tem dado um passo à frente, né? Teve uma campanha contra o racismo institucional, que foi ano passado também, que a gente tem tratado de diversas formas, a gente tem inventado mecanismos para combater esse tipo de situação, sabe? Então, eu acho que, assim, o diálogo entre os estudantes é muito importante nesse processo, sabe? A partir do momento que eu sei que eu posso contar com alguém ali dentro e que eu entendo que eu estou sofrendo esse processo, isso acontece também, né? A pessoa tem medo de denunciar o processo, se ela vier a sofrer alguma discriminação, ela tem medo de fazer a denúncia, ela tem medo de procurar os seus direitos. Então, tipo assim, quanto mais unido a gente tiver, eu acredito que, além da gente conseguir resolver essas situações, a gente pode amenizar o acontecimento delas, né? Pode falar, Richelle. O microfone tá ligado. Aqui ficou tudo travado. Olha, eu, assim, só acrescentando o que a Ana Teresa falou, ela praticamente falou tudo. A questão do preconceito na universidade, como eu já vi, assim, alguns relatos, né, não só de cor, né, o preconceito, ele assim, de várias formas, o preconceito contra a orientação sexual, o tipo físico, né, mas, assim, voltando, assim, para o nosso lado, negro, negro, quilombola, indígena, né, eu vivi um preconceito dentro da universidade quando eu estava no bloco 2, né? Aí sempre tem uma senhora que ela é do curso das engenharias, não posso falar, no nome da servidora, não posso expor, e ela sempre falava com alguns alunos e falava comigo. Aí teve um certo dia que eu estava sentado quase em frente à sala dela, e as pessoas sempre falavam que ela era extremamente arrogante, né? Aí eu falei assim, não, não falar alto, eu estava falando nesse tom que eu estou falando aqui, também não atrapalha o laboratório dela, que ela faz as pesquisas dela, o laboratório dela é do lado. Aí ela saiu, ela ia no banheiro, aí ela foi no banheiro e voltou, aí ela ficou de costas e depois virou para mim, e falou assim, tem como você calar sua boca e falar baixo? Eu falei, não, ninguém vai calar minha boca não, porque aqui é o meu espaço, entendeu? É vocês que têm que nos servir, eu tenho certeza que eu não estou atrapalhando o seu serviço, o seu papel institucional. Aí ela fala assim que eu tinha que respeitar, ela falou para mim que eu tinha que respeitar ela, que ela era uma doutora, né, uma professora que tinha doutorado, que ela falava 3 línguas. Pensa, né? Então, essa questão desse preconceito, né, na universidade, isso é mais voltado para preconceito institucional, né?
Tem também muito preconceito em relação aos servidores públicos com os indígenas, quilombolas, quando vai buscar alguma informação. Tanto que tem alguns que, às vezes, nos procura o Isaac, porque tem vergonha de buscar informações, né, em relação à bolsa, em relação a algum processo seletivo, né, e, assim, alguns de alguns colegas que eu sempre converso, que frequentam o GTI, falam, não, ó, fulano me trata assim, que trabalha no lugar tal, né, servidora de lugar tal. Eu falei assim, não, me procura. Eu até fui procurar, né, uma outra servidora que eu tenho uma afinidade. Falei, olha, fulano de tal está tratando os alunos assim, assim, assado. Eu quero que vocês respeitem os acadêmicos indígenas quilombolas, porque esse espaço é nosso, entendeu? Vocês estão trabalhando aqui para cumprir o seu papel institucional, né, e servir os estudantes, né, porque quando a universidade, quando um curso, né, ele falta alunos, o curso fecha, e não falta porque está faltando professor, está faltando servidor na universidade. Então, a universidade só existe por causa dos alunos. E tem os servidores também que contribuem com o seu trabalho, né, são concursados para isso. Eu acho interessante você estar falando, Kelly, que vocês dois pontuaram também, Ana Tereza, sobre essa questão do cotidiano, né, de como que isso faz com que vocês não se sintam acolhidos e como isso na prática, né, um aluno que vem de um quilombo, chegar e não conseguir uma assistência estudantil, por exemplo, é, é exatamente abrir uma fachada apenas, né, um precedente da fachada, que são as cotas, só que se você não dá assistência, permanência, esse aluno não fica na universidade, porque não tem condições básicas, né, não é que nem, eu lembro da Thelma, vou falar de BBB aqui, a Thelma disse que quando foi fazer medicina, os amigos dela chegavam com um pacote, né, de carro, né, e todo já tudo que eles precisavam, né, os ricos, né. Agora, a UFT, que é uma universidade que tem 80% de estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, né, uma universidade que expressa bem a realidade do Estado, né, podia expressar até melhor, com mais inclusão, às vezes parece, até por servidores que a gente aborda, que a gente tem uma ajuda, que estão fazendo um favor para a gente de conceder um auxílio, uma bolsa, né? Eu queria falar que vocês falassem mais sobre isso, né? De como que é ser quilombola na UFT, enfrentar esses preconceitos e ainda provarem que são estudantes de excelência, estão fazendo pesquisa, estão fazendo tudo que um estudante faz na universidade, né? E aí estão na boca desses racistas, dessas pessoas que não querem a presença de vocês na universidade. Sim. Olha, eu posso começar? Tá, fala. Deixa eu falar, Teresa. Olha, assim, ser quilombola dentro da universidade, eu vejo normal, né? Assim, eu não vejo, assim, a questão de vergonha, de eu ficar intimidado em alguns espaços, né? Eu levo numa boa, eu falo para todo mundo que eu sou quilombola, acho que todo mundo me conhece como quilombola dentro da universidade, principalmente dentro do meu curso, né? É lógico que tem alguns que fazem algumas piadinhas, né? Fala, vai lá, saca lá sua bolsa dos escravos, vamos embora para a festa da Atlética, né? Acontece isso, né? Mas, assim, eu falo que eu não gosto, eu falo que eu não gosto, né? Eu falo assim, ó, fulano, não fala mais isso não repete mais isso não, por causa disso, né? Eu não posso brigar com uma pessoa que eu vou conviver com ela 5 anos, né? Fazendo trabalhos, né? Dividindo, né, outros espaços no meu curso. Então, assim, a questão, assim, de eu ser quilombola dentro da universidade, eu acho muito bom, sabe, Gustavo? Assim, eu praticamente eu nunca vivi, assim, um preconceito, a não ser esse que eu falei para vocês, né? As pessoas me respeitam muito, eu não sei se é porque eu falo muito, né? E também eu tenho, assim, às vezes, quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento muito forte, eu não guardo do almoço para janta, sabe? O que eu tenho, eu falo na hora. Se eu não gostar de uma coisa, eu falo para a pessoa na cara dela, não espero a pessoa virar as costas, que eu sou aquelas pessoas que eu não gosto de levar mágoa para casa. Eu trato com a pessoa naquele momento, entendeu? E, assim, eu gosto muito dos meus professores, né? Acho que a Thalita aqui está de prova. Hã? Oi? Acho que a Thalitinha está de prova aqui, online. Thalitinha. E, assim, eu tenho um imenso respeito pelos servidores da universidade, né? Os servidores me respeitam, né? Tanto da Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura, né? Eu tenho servidores que são amigos nossos, e também na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né? E tem o meu respeito a esses servidores também, Ana Tereza.
Então, tipo, nesse caso da universidade, né, a universidade, ela permite, né, ela possibilita, ela torna possível a entrada desses estudantes na universidade, mas não a manutenção, né, mas não a permanência desses estudantes lá, né? Então, é tipo assim, é tipo uma fachada, né? A gente vai permitir, a gente vai possibilitar, né, instituindo a lei de cotas no vestibular, por exemplo, com que esses estudantes entrem, mas quanto à manutenção deles ali dentro, se virem, sabe? Tipo assim, muito por isso também, muitas vezes, o estudante tem medo de exercer a sua descendência dentro da universidade por isso, sabe? Porque ele tem receio do que ele vai sofrer. Por exemplo, a gente, como o Gustavo tinha citado, a gente fica assim buscando os quilombolas dentro da universidade porque eles se omitem disso, sabe? É um processo realmente, sabe, bem difícil, porque realmente, sabe, ele se omite, assim. Eu costumo falar que eles são quilombolas na hora de entrar e de receber a bolsa, mas, assim, na hora de que tá ali dentro, que é para assumir aquele papel, que é para ir na reitoria protestar contra os direitos que estão sendo tirados, ele se omite exatamente porque ele tem medo do que ele vai sofrer por isso, né? Ele tem medo dos seus colegas, da discriminação dos seus colegas, ele tem medo de se sujar de alguma forma, né, com o sistema hierárquico dentro da universidade. Então, assim, ele se omite de exercer quem ele é dentro da universidade. Esse é um problema muito grande, né? Ele está contido ali, ele se abstém de toda a cultura dele, ele se abstém de tudo que ele é para assim, ver uma máscara dentro da universidade, porque ele tem medo do que ele pode sofrer simplesmente por quem ele é. É uma retaliação, né? Você falou isso, Ana Teresa, eu lembrei do episódio lá em Araguaína que teve, de protestantes racistas que fizeram placas, né? Vocês não são bem-vindos aqui, não sei o quê. Porque realmente, eu acho que isso que você está falando é uma coisa muito importante da gente pontuar, é de que os estudantes, eles não veem o processo de cotas e de bolsas permanência, bolsa auxílios, né, como uma reparação. Eles acham que é um privilégio, os quilombolas, os indígenas, as pessoas pobres, né, terem um mínimo de dignidade dentro da universidade, né? E é uma coisa que a gente tenta muito quebrar. Eu lembro que a gente teve uma reunião com a ouvidoria, né, para ensinar como é que é o processo de denúncia ali dentro da universidade, mas eu vejo isso também dentro dos espaços de poder, de própria representação dos estudantes, como, por exemplo, o da PIA estava desativado. Você foi ser a representante do da PIA depois de muito tempo, então o que se perdeu, né, de acolhimento desses estudantes, né, como foi importante a Calorada esse ano passado, para acolher aqueles estudantes que estavam ali norteados, meio assustados com a estrutura da universidade, como é que vai ser, eu recorro caso eu precise, né? Então, o Richelle também no GTQ já há mais tempo, já acolhendo. Então, eu queria apontar para vocês, debater também a questão da representatividade, né? A representatividade da universidade e da questão também das cadeiras no consumo, como a gente discutiu isso durante muito tempo, dentro dos conselhos, vocês poderem participar também, né? Junto com a comunidade indígena, quilombola, todos juntos ali, porque há demandas específicas, né, de afirmação de vocês dentro daquele espaço da UFT, né, e com isso também delimita a nossa particularidade do Tocantins e do Brasil, de afirmar que nós tivemos, sim, um processo de escravidão, de opressão, de pessoas durante muito tempo, e não são as cotas em pouco tempo que vão fazer isso. A gente precisa de fazer um debate muito amplo, né? O que vocês acham disso? Gustavo, travou aqui, tem como você, você falar de novo, por favor? Está escutando agora? Tá, eu tô ouvindo agora. É que eu nenei aqui, meu filho, aí agora voltou. Sobre vocês estarem nos espaços de representação da universidade, as cadeiras do Consune, né? Como é que é essa demanda de vocês por representação e afirmação dentro da própria universidade, né? De afirmar que vocês estão ali com uma população
que têm direitos, né? Estão ali por uma luta muito maior, né? Que não é uma migalha, não é uma... Como é que o pessoal fala, né? A questão das bolsas, né? Não é um assistencialismo. O que a gente está vendo ali é um processo de reparação, sim, de uma opressão muito grande anterior, né? Da escravidão, dos processos de discriminação racial, né? Vocês podem falar sobre essa representação dentro da universidade, de vocês estarem nesses espaços, nos conselhos, né? Contra os cortes, né? Contra aqueles critérios de nota, poder receber as bolsas e cortar as bolsas. Como é que foi isso para vocês esse ano aqui, antes da pandemia? Olha, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão da nossa participação nos espaços, né? Seria muito interessante, né, a gente ter uma cadeira das ações afirmativas no Consune, porque sempre, não que é ruim ser representado por outros estudantes, mas a gente gosta de se representar, né? Nada melhor do que eu falar por mim e pelas pessoas que eu represento, né? É tão chato você ouvir pessoas não negras, não quilombolas, não indígenas falando por uma causa que não é a dele e que não é a perspectiva dele, né? Mas sim de outros povos, né? Isso a gente já vê há muito tempo, né? Pessoas que querem falar por nós, né? E não dá a voz a quem merece voz, a quem está sofrendo na pele aquela perspectiva, né? Então, eu vejo dessa forma, Gustavo, porque nada melhor do que os indígenas quilombolas se representarem em todos os espaços na universidade, seja no Consune, no Concep, né? E como você e a sua equipe do DCE, e também a da Pia, né, na pessoa do Augusto, né, que eu tenho muito orgulho de vocês, porque vocês abriram as portas para a gente, e nós participamos, né, vocês sempre nos colocam, né, dentro das agendas, né, dos espaços que vocês sempre planejam, né, vocês estão sempre entrando em contato comigo ou com o Isaac para perguntar, principalmente nas questões das bolsas, né, tudo que envolve a nossa causa. Então, Tereza, só um complemento antes de você falar, para dar um complemento, falar sobre também a questão do papel de vocês na suspensão das aulas da UFT também, com a questão do coronavírus, isso é importante também. Tá. Então, dentro desses espaços, né, por exemplo, o Consune, há o silenciamento ainda das populações tradicionais, né? Assim, não sei, acham que o aluno de população tradicional talvez seja incapaz de ocupar esse espaço, e ele não tem exatamente esse espaço, né? Então, tipo assim, vem alguém e quer dizer o que a gente acha, o que acha que a gente precisa, o que acha que a gente deve ter. Então, tipo assim, esse é um problema que a gente tem tentado amenizar dentro desses espaços. E o que tu tinha falado agora? Era sobre? Gustavo? As comunidades, o Gustavo tá... Oi, gente, não consegui desligar. Sobre o papel de vocês na suspensão das aulas da UFT durante a pandemia. Eles não queriam suspender. Uhum. Sim, exatamente, esse é um ponto muito importante, né? A proposta de muitas pessoas era exatamente que continuassem, que o calendário não fosse suspenso e que as aulas continuassem de forma EAD, né, mantendo alguma atividade de forma EAD. Então, tipo assim, o aluno indígena e quilombola, ele não mora em Palmas, ele não mora geralmente na cidade, né, em Araguaína, ele no período que ele não está tendo a aula, ele volta para a comunidade, né, ele volta para o quilombo, onde esse acesso à internet, a esses meios de comunicação não é tão simples assim. Então, esse processo de não suspender o calendário era exatamente um método muito exclusivo para as comunidades tradicionais. Eu sei, eu achei interessante isso, como é que vocês se organizaram, e sempre eu falei isso, né, como vocês têm poder dentro da universidade, de organização, e como as pessoas, os demais movimentos deveriam copiar, né, essa questão da união, que vocês tanto falaram no início, né, minha imagem está aparecendo não, né? Oi? Então, eu lembro, acho que o GTIQ fez uma nota, o Make de Araguaína,
isso é importante vocês falarem, eu sei que vocês estão aqui, estão tendo acesso, mas é porque não é fácil, assim. Eu tentei contato com a Débora de Araguaína, impossibilitada de falar, porque também está isolada. O meu vice, que é o Glocione Carajá, não consegui, faz semanas e semanas que eu tento contato com ele, mas ele está na aldeia, não tem como também ter o contato. E como as pessoas elas generalizam a questão da universidade, porque parece que toda universidade é uma universidade privada, onde todo mundo tem o acesso. E não é, a UFT ela é muito desigual, e se a gente tem um contexto de 80% de alunos vulneráveis, é claro que a maior parte deles não vai ter como se representar e falar, ainda mais num contexto de pandemia. Algumas pessoas falaram, Gustavo, por que você não faz como é que chama, gente? Um formulário para as pessoas votarem se elas querem ou não ficar na UFT. Mas eu falei assim, gente, e as pessoas que não têm o acesso, como é que elas vão votar? Né? Como essas pessoas que já voltaram para suas aldeias, seus quilombos, vão ficar? Né? Então, para a gente era uma coisa muito óbvia, né? E vocês tiveram um papel essencial nisso, nessa pressão, e eu acho que essa união, essa questão de falar realmente, dar o nome às pessoas, né? Botar o pingo nos is. Olha, gente, isso aqui é discriminação, né? Vocês não estão vendo aqui uma perspectiva total das coisas, vocês estão vendo muito o lado de vocês. Dentro da universidade e na sociedade em geral é muito assim, né? A gente pode ver dentro dessa macro perspectiva do coronavírus, as pessoas elas só se mobilizam quando pisam no calo delas. Quando um parente é afetado, né, ou fulano ela conhece, né, mais próximo, não consegue se solidarizar, né? Eu acho que vocês têm um papel muito grande, e parabéns a vocês que estão fazendo esse trabalho lá na UFT, e eu acho que é essencial que vocês deixem essas raízes, né, na UFT, de uma participação mais ampla. Eu achei isso maravilhoso de no DAPIA, são 24 cargos, né? E tem um cargo específico para a questão das políticas quilombolas. E no DCE isso é muito difícil também da gente fazer, porque são 12 cargos só, e a universidade ela é muito grande, ela é muito plural, e os problemas são muito grandes também. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para falar, mas se vocês quiserem, já é 7h40. Eu só queria complementar. Pode falar. Posso falar? É assim, Gustavo, essa questão do calendário, né? Assim, às vezes eu entendo alguns alunos, né? Porque eu acho assim que cada um está mais interessado na sua vida acadêmica, né? E eu vejo assim uma falta de empatia com o próximo dentro da universidade. Eu, como a gente reveza aqui em Porto, né, e no Quilombo, fica quando minha mãe não está no serviço dela, que ela é servidora pública, às vezes impossibilita da gente estar indo lá, mas sempre que a gente tem tempo, ela troca de serviço com a colega fica uma semana todinha, aí ela fica na outra, mas ela passa uma semana no Quilombo, e como eles estão lá agora, né, eu vim embora terça-feira, eu vejo a realidade de algumas pessoas que, assim, é muito rústico, né, uma casa quilombola, tem casas lá que assim, só tem uma botija de água, sabe? Aquela botija feita de barro, né? No máximo, a eletrodoméstica é uma geladeira, né? Energia elétrica com uma lâmpada, no máximo, uma televisão. Sinal de celular e internet é precária, né? Até que agora está ficando melhor o sinal para a internet lá na nossa comunidade. Algumas pessoas têm internet em casa, a gente pega emprestado de uma casa de um parente próximo, né? Então, a realidade das comunidades indígenas quilombolas são precárias, principalmente as que são de zona rural, que são bem afastadas mesmo das cidades, entendeu? Onde não pega sinal de celular, o celular é horrível, né? No máximo que a gente pega aqui no Tocantins é a TIM, e é bem ruim de ouvir, né? Ainda cortando ligação. Imagina a internet, né? E sem falar também da questão dos materiais que usa como apoio pedagógico, como o computador, um tablet, celular, né? Não tem como você fazer atividades EAD, né, pelo celular. Tem como você acompanhar uma live de um professor dando uma aula, mas e aí, como é que vai fazer essa atividade? Como é que vai enviar essa atividade? Como é que você vai digitalizar essa atividade, foto para enviar, entendeu? E tem coisas que tem que fazer no computador, principalmente os alunos dos cursos da... Oi? Aulas práticas também, que não tem como reproduzir. Sim, as aulas práticas, né? Então, o Gustavo fica muito impossibilitado, né, para o nosso grupo. E também sem esquecer dos mais invulneráveis, né, tirando um pouco dos indígenas quilombola, lembrar dos mais invulneráveis também, que
que não tem condição, né, nem pagar nenhum pacote de internet, que a gente sabe que as bolsas estão bem limitadinhas da universidade, né, e não atende toda a demanda de alunos, né, muita gente fica de fora. E, assim, é o que eu sempre falo com o Isaac, né, com o Márcio, né, o Isaac dá mais aquele encorajamento para a gente, né, assim, quando ele tá meio desmotivado, fala, não, bora brigar, bora fazer um documento tal. Eu falei, não, tá bom, Isaac, então. E, assim, e é isso que eu tinha para contribuir em relação a isso. Eu acho, parabéns, Itiele, muito importante você ter vindo aqui, que agradeço demais. Eu queria que a gente só pontuasse aqui de como é que é importante a gente manter essa organização nesses próximos meses. A professora Ana Outra falou sobre a pandemia também, eu queria que ela falasse um pouquinho antes e depois, antes de acabar, mas como que é importante a gente pensar nessa questão da assistência estudantil, porque a universidade está aumentando, está entrando mais alunos na universidade, né? A gente tem a questão do PNAES, a questão do MEC, mas a gente tem que ter uma visão de que é um direito que a gente tem que garantir a longo prazo, né, a entrada e a permanência desses alunos aqui. E eu só pedi para a professora Ana Lúcia, ela não sair, ela falar um pouco também sobre essa questão da pandemia depois. Mas, Ana Tereza, palavra sua agora. Arrase. Então, essa questão, né, do EAD, além de excludente, né, ela sucateia o ensino, né? Como é que eu vou aprender a enfermagem EAD e exercer a enfermagem EAD, né? Então, tipo assim, eu acho que isso vai contra, principalmente, o ideal de ensino da universidade pública, né? A qualidade do ensino na questão EAD, ela cai muito, e não é isso que a gente está querendo formar. E além de ser um método muito exclusivo, não só, como o Richelle citou, né? Não só para as populações tradicionais, mas os alunos vulneráveis socioeconomicamente. Gente, tem mais coisas que eu queria que vocês falassem, que a gente conversasse. Se sintam à vontade. Se a professora Ana Lúcia quiser falar, dar uma palhinha também para a gente, ela sempre complementa bem essas questões de território. Boa noite. Queria ver seu rostinho, professora. Parabéns pela atividade. Meninos aí, o Richelle e a Ana Tereza, parabéns. Eu estou preocupada, assim, quando eu falo da educação à distância, eu estou muito preocupada porque eu não acredito que essa questão do coronavírus é uma coisa simples. Eu acredito que as coisas, elas tendem a piorar. Eu acho que a gente se prepara para o pior. Não sei se vocês estão acompanhando, né? No caso da Ana Tereza do Pará, ela sabe, lá no Pará as comunidades quilombolas já estão afetadas diretamente, tem famílias já perdendo pessoas. No caso, a população, a classe média do Pará já está vindo de aviãozinho fretado para Palmas, para ser cuidado aqui em Palmas, né? E então, nós, os pobres, a gente vai ficando para trás. E quando eu fico pensando que a universidade, nós temos que lutar pelas políticas sociais, que nós, historicamente, nesses últimos 15 anos, a luta foi por políticas sociais. E aí, quando eu vejo duas lideranças quilombolas falando, eu acredito assim: primeiro, existe uma coordenação estadual quilombola, que pode ter todos os problemas que possam ter, mas vocês precisam recorrer a essa coordenação estadual quilombola. A COECTO, foi a COECTO que exigiu 5% de cotas para quilombolas na UFT, então foi uma força, e nesse momento, quando vocês colocam, olha, nós precisamos que as políticas afirmativas sejam restabelecidas. Agora, assim, a gente tem que olhar para a realidade. A realidade o Diretório Central dos Estudantes, nessa gestão, está extremamente preocupado, mas a gente vê aí, olha, nós não chegamos a 10 pessoas para estar pensando essas questões. Então, se não tiver um movimento social organizado, e quando vocês falam da representação no Consune, é isso também. Se vocês estiverem dentro de uma de um movimento social, vocês se tornam mais fortes, né? Porque aí seria, vamos supor, a COECTO e o Diretório Central do Estudante reivindicando o retorno das políticas de ações afirmativas, enfim. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu digo isso porque assim que retomar, e eu vejo assim, o calendário
Eu acredito que esse ano, eu acho que se a gente pensar em termos de saúde real mesmo, eu acho que não daria para voltar. Porque se nós conseguirmos ir lentamente, se a gente tivesse uma política pública séria no Brasil, pelos milhões de habitantes que nós temos, para todo mundo passar por tratamento, conseguir ser contaminado com o vírus e ser cuidado, até chegar a um processo de imunização do país, vai demandar tempo. Não é agora, não vai ser o próximo semestre. É uma coisa que demandaria um ano, mais ou menos, né? Nós temos 211 milhões de habitantes, nós não temos uma vacina em mente para os próximos 1 ano ou 2 anos para ter realmente uma vacina que seja eficiente. Então, eu acredito assim, e terminando essa live, eu falo terminando mesmo, vocês, o Richelle, a Ana Tereza, precisam sentar e pensar o seguinte: como nós gostaríamos que fosse? Porque quando o Consune reunir, eles vão querer uma proposta, eles vão querer que vocês falem o seguinte, ó, para indígenas e quilombolas, a gente quer uma educação desse jeito. Eu falo porque eu discuto isso com o meu marido todos os dias, que a gente se fala à noite, ele tem 120 alunos e ele está conseguindo acompanhar somente 20. Porque ele manda atividade por e-mail, ele não está fazendo aula, ele manda atividade por e-mail, porque a maioria de Miracema também tem dificuldade de acesso à internet, e as pessoas não retornam a atividade, não retornam, né? E eu, como discuto educação escolar quilombola, eu tenho visto que o estado do Tocantins, ele lá colocou 2 escolas quilombola e ele não está discutindo educação escolar quilombola. Porque se vocês tivessem uma escola quilombola funcionando, ela teria que ter internet lá na comunidade, vocês iriam fazer as atividades, recorrer às atividades lá na escola quilombola. Então, não dá para separar o ensino médio da universidade, ou seja, eles saíram do ensino médio há pouco tempo. Então, nós temos que lutar por políticas sociais, nós temos que lutar que a educação escolar quilombola funcione, as escolas do campo funcionem, que vocês tenham internet nessas escolas do campo. Então, nós temos que ter uma bandeira das políticas sociais e de uma participação social que, no momento, eu vejo correto, mas vocês estão fazendo a exposição, eu queria ver quem que vocês veem como uma representação externa, porque a política ela funciona assim, com pressão, né? Então, tem o Diretório Central do Estudante, que é interno, e lá fora vocês têm que ter um movimento que vocês participam, entendeu? Quando eu falo vocês têm que ter, não é que eu estou obrigando. É que se não fosse o movimento negro, não teria políticas de ações afirmativas, não fosse o movimento negro, a discussão do racismo não estava acontecendo. Então, eu queria que vocês pensassem o futuro, porque se o Consune reunisse amanhã, qual a proposta que vocês teriam para a educação? E aí, quando eu coloquei aí de apostila, o meu marido fala, eles não vão voltar, não vão fazer as atividades e retornar, porque ele diz que deu um prazo de 15 dias, para as pessoas voltarem assim, para você ter 15 dias para você achar uma internet, para você ler os exercícios e voltar. E quando ele tem 120 alunos, só 20 voltam, não estou falando de quilombola, de 120 alunos, são 3 turmas de 40 alunos, entendeu? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Desculpa, eu falo demais, mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, existe uma Ana Tereza e existe um Richelle, né? Mas vocês precisam verificar, pelo menos a CUEC tinha esse mapa de quantos quilombolas que estão dentro da UFT, e se vocês realmente representassem, eu digo realmente que é o que Richelle fala, se eu tiver uma cadeira dentro do Consune, quando vocês forem, vocês têm que discutir com esse número de pessoas que são os quilombolas. Então, como que vocês discutiriam com eles? Entendeu? Então tá, eu vou pôr aqui no silencioso para ouvir vocês, de qualquer forma, amei vocês falando. Doutora, se a senhora quiser falar mais uns 15 minutos, eu deixo. A senhora sempre acrescenta. E é isso, eu acho que vocês podem falar, vocês mesmo, Ana Tereza e Richelle, sobre isso também, sobre essa questão da gente se organizar como movimento. Eu concordo com a professora, eu acho que, apesar da gente estar se organizando nesse momento, ter começado esse movimento, como eu falei, por exemplo, que a Ana Tereza também entrou agora no movimento e tudo mais, também tudo é novo, eu acho que a gente pode ter uma perspectiva positiva, né? A gente tem que manter como eu posso dizer, o pessimismo da razão e o otimismo da imaginação. A gente tem que
imaginar cenários possíveis. Eu acho que é isso que a professora está falando também, nesse sentido de a gente elaborar propostas, elaborar políticas, elaborar sugestões que contemplem as nossas comunidades, né, e a de vocês também. Então, que falar, Richelle, Ana Tereza, fiquem à vontade, sejam sinceros, lindos, como vocês sempre são. Então, é exatamente como eu tinha falado, né? A universidade, ela possibilita a entrada do estudante, né? Mas ela não mantém uma política eficaz para manter esse estudante, né? Por isso que a gente tem, assim, um quantitativo de evasão um pouco alto. Isso que a professora falou é extremamente necessário. E a gente tem que investir nisso, né, nessa conexão da universidade com fora da universidade, né, pensar que o estudante de comunidade tradicional, ele não estuda só na universidade, ele não precisa de manutenção só dentro da universidade, mas no espaço externo também, assim como secundarista, assim como de fundamental, exatamente algo assim que a gente precisa trabalhar bastante nisso. Isso é verdade. Fernando, Tereza? Sim, pode falar. Assim, eu conheci a professora Ana Lúcia, né? Ela, acho que ela não chegou a ser professora da minha irmã, porque minha irmã já tinha feito as disciplinas, ela começou a cursar História, né, e aproveitou as disciplinas. Eu sempre ouvi falar da professora Ana Lúcia, né? Que ela sabe muito a questão da cultura quilombola, né? Já fez até um trabalho sobre, não sei se foi do mestrado. E, assim, a gente precisa sempre ter mentores, né, pessoas que nos ajudam, assim, como a senhora, eu, no caso, eu tenho a professora Solange, né, que sempre sento, converso com ela quando eu tenho dúvida. Aí eu queria dizer para a senhora que, assim, eu conheço, assim, a COEC há muito tempo, né, tem uns 5 a 6 anos, né. A primeira contato que eu tive com a COEC foi na minha comunidade, se não me engano, eu estava fazendo um tour, né. Eu conheço a Ana Cláudia, né, a Ana Cláudia está fazendo mestrado lá na UNB, e a Cida, né, e os outros meninos que eu não me lembro o nome, né, tá me sumindo na memória. Assim, eu sempre, às vezes eu converso com a Cida, eu tenho conhecimento, assim, da entidade, né, que trabalha com os quilombolas, mas, assim, eu sempre deixei o convite, né, quando a entidade precisar, eu sempre estou disposto, né, aí tem aquela questão, né, da agenda, né, da questão do tempo, né, e do recurso para estar se locomovendo, né, que eu acho que a maioria mora um longe do outro, né, eu não sei como é que se dá a questão da reunião, participa de um grupo, mas ninguém conversa, né, mas o meu espaço está aberto, né, se alguém quiser dialogar comigo, né, tem que querer construir, né, eu fazer parte da entidade. E essa é a questão dos estudantes na universidade. A Ana Tereza e alguns colegas que estão aqui são testemunhas que, assim, a gente rala muito, né, para chamar a galera para os eventos, para falar alguma coisa sobre, né, para a gente se reunir. Assim, os quilombolas na universidade já é bem recente, é 2013 para cá, e, assim, eu vejo uma dificuldade ainda em reunir a galera, né, assim, eu faço de tudo, né, às vezes eu ligo, os que eu sou mais próximo eu ligo, falo, ó, fulana, manda lá no grupo do seu curso lá, ver se tem algum quilombola, algum calouro, você manda, e manda o pessoal entrar no grupo, que eu tenho recados para dar, eu sempre converso no privado com alguns, ó, embora, tem reunião tal hora, né, a professora Solange testemunha, eu vejo, assim, uma dificuldade de reunir a galera, né, tem a questão daquela bagagem das disciplinas, né, da sua vida acadêmica e a sua vida pessoal, não sei o que limita eles de se reunir, alguns eu consigo com sucesso, né, se reunir com eles, mas, assim, essa questão da gente se reunir, né, a gente sempre discute isso, né, e, assim, não é ausente a questão das nossas reuniões, né, a gente sempre se reúne no GTIQ, a gente manda no grupo, e é isso. Infelizmente, a gente tem muito a omissão dos quilombolas dentro da universidade, né? A gente tem que ficar nessa casa dos quilombolas dentro da universidade, porque é exatamente, né, por medo do que talvez ele possa vir a sofrer, como eu já tinha citado, ele se omite desse espaço, ele se silencia, né, talvez com medo de aparecer e sofrer alguma coisa. Então, assim, a gente tem dificuldade de trazer esses alunos para eles darem as suas próprias opiniões. Isso que vocês estão falando é muito real. Pode falar. Uma última coisa, Gustavo. Então, a minha proposta para você nesse momento
é vocês fazerem um e-mail individual, assim, para todos os quilombolas que vocês conhecem que estão no UFC, perguntando para eles o seguinte, quando nós retornarmos às atividades, né, ou se nós não retornarmos, como que você gostaria que fosse o ensino para você? E aí, quando eu falo assim para vocês terem um percentual, eu falo, o que eu quero dizer para vocês se vocês conseguirem, se você manda 100 questionários, você receber 20 de volta, você saber como que os quilombolas querem. Eu falo que eu dou aula aqui no curso de Direito, eu sei que o pessoal do Direito vai querer voltar a fazer aula, assim como o pessoal está pressionando para fazer a prova do Enem, e aí nós vamos defender uma coisa que a gente não sabe o que vocês querem, entendeu? Então, quando eu falo nós, é porque o Gustavo, a Isadora, eles estão num posto importante, que é o Diretório Central dos Estudantes. As pessoas perguntam para a gente, e eu confesso para vocês, eu estou numa situação muito delicada, porque eu acredito que primeiro nós teríamos que tirar o Bolsonaro para poder pensar, né? Mas até dentro do curso de Direito, se a gente lançar essa ideia de arrancar o homem, acho que a gente tem dificuldade, né? Olha lá o Gustavo mostrando a plaquinha dele. Então, o que eu vejo é o seguinte, se vocês não falarem para nós o que é, o que nós vamos ter que fazer. Porque se eu falar assim no conselho, né, vamos supor que a gente fala lá, vocês vão ter que fazer apostila para os alunos quilombolas. Eles vão me matar, entendeu? Mas só que se eu tiver uma força, ou seja, se vocês realmente quiserem isso, a gente precisa saber de vocês, tá? Eu falo porque os professores vão falar, os textos estão tudo lá no site, no Moodle, eles vão ter que acessar e ponto, entendeu? Eu sei, porque eu ouço os professores falando justamente isso, porque eles disponibilizaram, eles preparam as aulas, colocam tudo no Moodle, e as pessoas vão lá e acessam e ponto. Então, eu queria muito que isso fosse um ponto, tipo um problema para vocês pensarem, e como foi prorrogada até o dia 15 de junho, o ministro da Educação falou que até o dia 15 de junho as coisas permanecem como estão, um mês passa muito rápido. Nós já passamos 60 dias, de 19 de março até 19 de maio, nós já estamos com 60 dias que nós estamos parados sem saber o que a gente vai fazer. Então, eu acredito que esse próximos 30, eu acho que a gente tem que realmente pensar, porque existe uma pressão de alguns colegiados para voltar, e não é que a gente não quer voltar, não é isso. É que eu acompanho o pessoal do Pará, que é um grupo de extensão da Universidade Federal do Pará, e os meninos estão perdendo a família mesmo. Teve um menino que perdeu 2 pessoas e os professores dando texto para ficar pensando como você vai pensar se você está com a sua família totalmente desestruturada. Entendeu? Mas é isso. Um beijo grande para vocês. Obrigado, professora. As contribuições sempre boas. Acho que tem várias coisas aí para a gente ir pensando, para a gente ir elaborando. Essa pandemia trouxe muita coisa à tona, né? A gente já estava com uma série de problemas dentro da UFT, uma série de problemáticas acho que desde quando a gente assumiu em novembro, veio o primeiro corte, né, 40% ali no PNAES, depois corte na progressão dos professores, né, aquela ameaça de colocar os coeficientes, e aí o tempo ficou mais complicado para a gente, e não dá tempo, parece, de processar tanta informação, e eu acho que é bom a gente se colocar esses problemas centrais para ir pensando. Então, fica à vontade de vocês para finalizar. Eu agradeço muito a participação da professora Lúcia, a participação da Ana Tereza, sua participação, Richelle, as pessoas que vieram. Apesar de ter vindo poucas pessoas, gente, eu divulguei esse encontro em todos os lugares, com 3 dias de antecedência, mas vai estar no YouTube para quem quiser assistir, né? Então, muito obrigado, fique à vontade, parabéns por estarem aqui, mesmo com essa pandemia. Obrigado mesmo. Deixa eu começar, me despedir. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que assistiram essa live. Eu quero agradecer
a minha irmã, Thalita, ela também está assistindo essa live que eu estou vendo ali, conheci ela pela foto, né? E agradecer todos as pessoas que estão assistindo essa live, né, Gustavo? Eu achei, assim, é um tema tão grande para a gente falar, né, extenso, né, que a gente precisava de uma segunda live, né, com o mesmo tema, ponto 2, né, porque, assim, foi, assim, 1 hora passou rápido, né, eu achei assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa pouca para falar, né, aí vou ficar só ouvindo o pessoal falar, mas a gente vai falando que a gente não vê nem o tempo passar, né. Eu topo, viu? Então, Se vocês toparem, eu topo. oi? Ah, eu topo, por mim tudo bem. E eu gostei muito, assim, é a minha primeira vez que eu participo de uma live para falar sobre esses assuntos. Às vezes a gente se reúne para poder falar besteira do dia a dia nosso, eu, você, a Andressa, o Caio, né, e outros amigos participando de uma live para a gente só entre amigos, né, sem nenhum assunto a abordar acadêmico, né, mas assim, a gente fica até nervoso, mas eu gostei muito, sabe, Gustavo? Fiquei assim com o estômago embrulhado, tava igual o Bob Esponja falando para você, estou pronto, né, já agasalhei o computador cedo. E, assim, eu quero agradecer muito, né, assim, quando eu penso, assim, no quilombo, né, assim, como se diz, o quilombo, eu vejo que esse nome quilombo devia ser ressignificado, né, a questão do significado, porque é o que significa ser o quilombo, né, negros fugitivos da escravidão, né, então a gente vive um quilombo contemporâneo, né, onde esses quilombolas têm assim, uma relação com a terra, né, uma fraternidade entre cada quilombola, né, em suas vivências, suas ancestralidades. Então, eu vejo assim que assim, o termo quilombola deveria ser ressignificado, né, porque a escravidão já acabou. E assim, eu agradeço muito, essa é a minha forma de pensar, né, eu agradeço muito todos estarem aqui, né, e eu espero um segundo convite, uma segunda oportunidade, e participar também com a professora Ana Lúcia de alguma live, né, eu quero muito aprender, gosto muito de aprender com os professores da universidade, que eu sou da engenharia, mas o meu coração é das humanas. Obrigado, Richelle. Pode falar, Ana Tereza. Aproveita e depois deixa as recomendações de vocês. Então, eu queria agradecer ao Diretório Central dos Estudantes, né, por trazer esse assunto tão importante à tona, né, dar essa oportunidade para a gente de trazer as nossas vivências, de comentar as nossas dificuldades, né, de expor a dificuldade dos alunos de comunidade tradicional dentro e fora da universidade. Gustavo, maravilhoso, assim. Tô para adotar o Gustavo como comunidade tradicional, porque, nossa, é incrível como ele dá a importância que esse assunto merece. A professora Ana Lúcia também, meu Deus do céu, eu conheço há pouco tempo, né? Conheço ela só por videochamada, mas eu já estou muito grata e apaixonada por essa pessoa. Ansiosa para a gente voltar, para a gente tomar um café lá na UFT. E então, agradecer a todo mundo que participou e futuramente a todo mundo que possa vir assistir e tá na frente, lutando junto com a gente, sabe? O meu desejo é que cada quilombola dentro da universidade tenha esse desejo de assumir o seu papel de quilombola dentro da universidade, que os que estão fora, né, possam tomar a gente como exemplo e ter esse desejo também de lutar pelos seus ideais, pelo seu povo e pela sua comunidade. Então, é basicamente isso. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. Qualquer dúvida, nós estamos dispostos a responder. Se não souber a resposta, a gente busca. E vamos fazer o dever de casa aí que a Ana Lúcia deixou para a gente. Obrigado, Ana Tereza. Eu acho que a gente não pode ter medo de enfrentar esses problemas espinhosos, né? A gente caiu aqui nesse contexto, né, nessa realidade, a gente tem que enfrentar as contradições, os problemas, né, e não tem como fugir, né? Eu acho que é muito isso que a pessoa não está pontuando, né, e principalmente se organizar, porque sozinho a gente não consegue, né, porque a gente, às vezes, tem um ponto que a gente acha que está de um jeito, mas aí a realidade puxa a gente para outro canto, né. Eu agradeço muito todos que estão aqui. Essa live ela vai estar disponível no Instagram do DCE. A professora falou sobre várias coisas muito importantes que eu acho que é bom a gente até depois rever essa live e anotar com um caderninho. Eu vou deixar de recomendação. Oi? Me senti confrontado pela professora de forma positiva, né? Tudo que ela fala tem razão. Sim, é importante que a gente tenha esse conflito para a gente resolver o problema, né? Acho que não adianta a gente fugir das oposições,
concordo muito, né? Hoje é dia 15 de maio, gente. Hoje é o Dia Nacional de Luta pela Educação, é um data simbólica. A gente está numa organização, eu vejo isso no movimento estudantil, né? Os DCS, sozinhos, isolados, não conseguem absolutamente nada. Eu falo isso para vocês. Dentro da universidade a gente consegue se organizar. Pode falar. 10 segundinhos aqui. Só queria apresentar para vocês, é porque eu imprimi dessa forma, mas a cartilha que a CONAC, né, ela está enviando para todos os quilombos, né, através das prefeituras, deixou responsáveis. Essa aqui é sobre a ajuda ao auxílio emergencial, né, com todos os pontos, falando sobre o auxílio emergencial, né, e para não confiar em pessoas que estão para fazer seu cadastro. E essa aqui para tentar combater o Covid-19, né? São 6 folhetos, são folhetinhos, né? Que eu imprimi dessa forma, porque em casa não é gráfica, né? Não tem como imprimir dessa forma. Só queria apresentar para vocês aqui, né? Foi um trabalho legal, de acordo com a realidade de cada quilombo, né? Até os bonequinhos, as artes, né? Não é igual esse da Fundação Palmares aqui, que não está nos representando nesse governo, que colocou até a arte, né? Assim, os bichinhos aqui representando o Fórum de Prevenção, uma figura branca, né, de homem branco, né, então parabéns à CONAC, né, eles estavam reproduzindo o Ctrl-C, Ctrl-V da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, como a Fundação Palmares fez, que não está nos representando esse governo, é só isso que eu queria falar. Ah, Richelle sempre arrasa. Então, depois me mandou o PDF disso aí, Richelle, que eu vou disponibilizar para o pessoal. A Ana Tereza, ela me mandou 2 vídeos. Eu vou baixar eles, vou repostar, mesmo que seja um trecho, né, Ana Tereza, como o IGTV lá no Instagram, deixar também para os links para quem quiser assistir, e eu vou recomendar esse livro, que vem da professora Cris Roque, que acho que ela ganhou da professora Ana Lúcia, Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, um capítulo sobre educação quilombola, para quem tem interesse de ler, né, da Beatriz Nascimento. E é isso, gente. Sejam fortes, né? Precisa estar atento e forte, e juntos, né, para enfrentar esses problemas. Esses problemas eles não vão passar se a gente não pegar eles pelo braço e resolver. E muito obrigado, gente. Agradeço a todos que estão aqui. Até uma próxima live. E é isso. Boa noite e um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, pessoal.